Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo ao primeiro podcast da SOS Ruído. E hoje com a presença ilustre aqui da Sheila, que vai contar bastante sobre a história dela e também da SOS Ruído, né? Sheila, obrigado por Bom gastar esse tempo com a dia, gente aqui. John. Conta um pouco pra gente ali, um pouco mais da SOS Ruído e Uhum. principalmente de você, que muita gente não conhece, mas no segmento, quem já mexeu com janela anti-ruído sabe que você é uma especialista no assunto. Então vamos lá. Bom, não dá para falar da SOS Ruído sem antes, né, falarmos da Atenuação. Então a Perfeito. Atenuação é a empresa pioneira em esquadrias acústicas no Brasil. Legal. Tem 36 anos de empresa, já quase 37, né? E ela é uma empresa que preza pela tecnologia, Legal. preza pela vanguarda. Ah, Então, na nossa empresa, nós temos um laboratório de desenvolvimento, de criação de produtos. E daí, dentro desse conceito de estar na vanguarda, sim. também é a primeiro grupo, né, de empresa de esquadrias acústicas que pensou em ter uma rede de credenciados. Que Então, legal. a SOS Ruído é uma marca do grupo Atenuação, da Que Atenua legal. Group, que tem uma rede de credenciados. E por que a preocupação em ter uma rede de credenciados? O Brasil é um país de dimensões Sim. continentais, né? E nós atendemos o Brasil como um todo. Então, nada como ter um gaúcho atendendo o Rio Grande do Sul, um mineiro Sim. atendendo Minas Gerais, porque a gente entende as demandas regionais, a demanda tanto de ruído quanto a Legal. demanda pessoal, essa comunicação. Perfeito. Então, é uma unidade do Grupo Atenua, que é a unidade B2B, que revende para revendas, Ah, que né? legal. E atendemos através dessas revendas também, Que bacana. E hoje vocês estão no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Nós Que temos legal. revendas do Oiapoque ao Chuí, Olha que legal, literalmente. muito É muito bacana. interessante as nossas reuniões de credenciados, porque a gente começa a reunião falando assim, e aí, como é que tá o clima aí em Curitiba? E aí, como é que tá o clima em Manaus? E assim, a reunião de vídeo, né? Você vê um Sim. todo encapuzado e o outro assim, Sim. né? Se abanando, assim, né? Então, essa é a magia da SOS. A gente entender a diversidade cultural, a diversidade climática, a diversidade econômica de Sim. um país de dimensões continentais. E onde que eu me insiro no meio de tudo isso? Sim. A minha grande paixão, tenho grande paixão por acústica também, aprendi isso com o Edson. Eu tenho uma história muito estreita com o Edson, mas a minha grande paixão na vida é desenvolvimento de pessoas. Legal. Né? Então, uma oportunidade de desenvolver uma rede, desenvolver empresários, né? Levando em consideração que a gente está no Brasil, né? Com Sim. todas as complexidades desse país, é um desafio que me agrada muito, que me estimula a levantar a cada manhã e Bacana. fazer o negócio funcionar. Essa é a Olha minha grande paixão no negócio. olha que legal. E há quanto tempo vocês estão nisso? Bom, a Atenua, como eu disse, há 36 anos, eu há 10. Nossa, a Tenua tem 36 anos já? 36 anos de empresa. Olha trinta e só que seis anos de legal, hein. Ou empresa. seja, tem um belo histórico aí para mostrar Tem, que tem, tem conhece. autoridade, tem notoriedade, tem conhecimento, tem respaldo técnico. Falou em janela acústica, não tem como não falar em Atenua. E Perfeito. esse reconhecimento vem, inclusive, dos nossos concorrentes, Legal. que a grande maioria, se não a maioria, um dia foi funcionário da Olha Atenua, só. né? Então, a Atenua é a grande mãe de Uhum. tudo isso, de toda essa rede Que legal. de pessoas que trabalham com janelas acústicas. A gente tem muito orgulho disso. A gente tem Sim. orgulho, inclusive, dos nossos concorrentes, porque em algum momento eles foram nossos funcionários. Que Né? legal, que bacana. E assim, quando a gente está falando na Atenua, ou principalmente na SOS Ruído, hoje vocês são fabricantes, ou seja, você não revende, você fabrica também o Nós produto. fabricamos, Olha nós que legal. fabricamos. A Atenua, ela é fábrica e criadora, ela idealiza. Nós temos perfis patenteados, Olha, nós temos projetos próprios, nós temos exclusividade de uso de alguns perfis, né? Então, a fabricação, ela é toda nossa. bem legal. E no caso da SOS Ruído, a gente quer falar um pouco mais dos produtos, a gente também vai falar um pouco mais dos credenciados, porque eu acho importante isso, tem muita gente que quer ser Aham. credenciada, mas hoje quais são os principais produtos que a SOS oferece? Então, basicamente, esquadrias acústicas. O que são esquadrias Tá, acústicas? Portas e janelas acústicas, perfeito. né? Com toda a gama de produtos de portas e janelas. Tá, A maioria das nossas vendas se dá em janelas, porque é a maior demanda, e a gente já sim. vai entrar nesse mérito ao longo dessa nossa conversa, mas portas e janelas acústicas, basicamente falando. Que legal. E quando a gente está falando de janela acústica, eu acho que é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos, tá? Sim. Ou seja, a necessidade ali de ter um ambiente agradável para trabalhar ou para conseguir dormir, e principalmente aí quem está na frente de uma obra sabe disso, né? A gente queria entender um pouco mais. O que efetivamente é uma janela anti-ruído ou acústica, que as pessoas chamam? Então vamos lá, vamos começar falando o que é uma janela. Tá.
né? Vamos começar do comecinho Sim. aqui. O que que é uma janela, né? Uma janela, ela é um fechamento vertical, que a gente fala, né? Uma esquadria, né? Tanto portas quanto janelas. Vamos nessa hora, vamos falar dos dois. Que ela é feita para isolar quando você quer, né? E ao mesmo tempo permitir a passagem de vento, de luz e de pessoas, seres vivos no geral. Sim. Se fosse só o isolamento, tava fácil, porque você isolou, você colocou, tá fixo. Onde que entra toda a complicação? Ela tem que se movimentar. Perfeito. E um produto que tem que se movimentar, ele gera frestas, Sim. ele gera passagens. E quando a complicação é acústica, a gente tem que ser muito especialista para ver como é que esse produto vai se movimentar e quando ele está fechado, ele gerar esse conforto acústico. Né? Então, quando a gente está falando de janelas acústicas, o que são janelas acústicas? Né? É uma janela que reduz a passagem de som de um ambiente para o outro. Perfeito. Basicamente isso. Ela tem que ter vidro duplo, vidro triplo, isso é uma especificação. Tá. De acordo com a demanda do local. Nem toda janela acústica tem vidro duplo, nem toda janela acústica tem vidro triplo, enfim, depende da especificação, porque daí a gente vai entrar no mérito bem técnico, eu vou fazer questão de entrar nesse mérito, o som ele se transmite por frequências. Como é que eu posso falar isso de uma forma para quem é leigo entender, né? Se você vai num consultório médico, você está sendo atendido por um médico, e você chega para ele e fala assim, olha, eu tô com dor de estômago, e ele te receitar um remédio para dor de cabeça, não vai resolver. Tá. Por melhor que seja o remédio para dor de cabeça. E vice-versa. Da mesma forma, se a minha predominância de ruído se dá numa frequência grave, e me receitarem um remédio para frequência aguda, não vai resolver. Então, existe um conceito errôneo no mercado de dizer que janela acústica ela é feita com vidro duplo, é feita com vidro quádruplo, é feita com excesso de vidro. Às vezes, não. Às vezes o excesso de vidro é o remédio de dor de cabeça dado para o estômago. Entendi. Olha só. Então é importante você estar na mão de um especialista. Esse é um ponto importante. Que legal. Ou seja, pelo que eu entendi, tem diversos tipos de janelas acústicas, Exato. né? Tá. Exato. E cada uma serve para uma situação um pouco diferente. Cada uma serve para uma situação específica. Existe muito esse mito do vidro. Quem não conhece acústica entendeu que, de alguma forma, como é que você transforma uma janela em acústica, né? Você pega um perfil e coloca excesso de vidro. Não é assim que funciona. Entendi. Isso não é uma janela acústica, tá? Então, em resumo, a janela acústica ela tem o perfil adequado, com mais massa, ela tem as escovas, as borrachas adequadas e o vidro, que é a tal da cereja do bolo, correto, especificado para a frequência adequada. Perfeito. Senão não vai funcionar. Não Entendi. tem como. Vai funcionar, ou se funcionar, vai funcionar em baixa performance, que é o que acontece muito. Perfeito. E além, quando a gente está falando de tipos de janela, acho que tem algumas especificações que são importantes, que você falou, mas também tem tipos no sentido de existe uma janela que é meio que embutida na parede, desculpa se eu não estiver falando o termo certo, né? Mas tem uma que é sobreposta, né? Acho que tem talvez algumas mais variações. Explica um pouco pra gente esses tipos de janela. Legal. Então, a janela de sobreposição foi o produto que a atenuação trouxe para o Brasil há 36 anos atrás. O que é uma janela de sobreposição? Com a verticalização, principalmente com a verticalização da construção, né? Hoje em dia, prédio, né? As residências horizontais estão cada vez mais sendo substituídas por prédio, em especial nos grandes centros urbanos, que é onde tem mais barulho. Perfeito. Quem mora em prédio sabe o pipoco que é mudar uma fachada de apartamento. Nossa, gente, você tem que falar com o síndico, com o subsíndico, tem que entrar na convenção, tem que pagar uma RT para poder fazer alteração de fachada e aquela coisa toda. Em alguns prédios é aceito. Em alguns prédios, quando a janela, os prédios mais antigos, quando a janela já está depreciada, estabelece na convenção e a gente já chegou a trocar janelas num prédio inteiro, né, mudando e tal. Agora, o que acontece muito é assim, construiu um prédio novo e naquele momento não se preocupou com a acústica. Então, a janela, ela não tem uma vedação acústica propícia. E quando a pessoa vai morar, ela fala assim, poxa, meu sonho, né? Minha casa nova, acabei de casar, tô com uma casa nova aqui, um apartamento fofo, super bonitinho, só que quando eu vou dormir, eu vou trabalhar, eu não tenho o conforto adequado. Perfeito. E eu não posso trocar essa janela. Então, existe uma janela de sobreposição, que ela se adapta à janela existente, ela é linda, depois a gente pode até colocar uma imagem dela aqui e tal, mas ela é linda, ela é um perfil ondulado, feito próprio para sobreposição,
e ela fica, além de muito bonita, a eficiência dela é incrível. Então, Entendi. quando você não tem opção de trocar a janela, Uhum. você pode sobrepor a janela, e é um serviço rápido, não tem quebra-quebra de Isso é alvenaria. legal. Você pode fazer estando morando na casa, né? Você imagina, a gente faz muitos quartos de criança em Sim, que a criança já está lá habitando, então sim. instala, limpa, faz pouca sujeira no momento e você pode habitar o quarto no mesmo dia, uma instalação de no máximo 2 horas. Olha que legal, hein? É um produto bem, bem interessante, assim. É o nosso carro-chefe de vendas, né? A Entendi. janela de sobreposição. Por conta da facilidade e por Uhum. conta da demanda real. A maior Sim, demanda realmente são nesses novos prédios, que sim. você quer solucionar e fala, o que que eu vou fazer agora? Perfeito. Então, gente, para quem não sabe, olha aqui, que eu preciso contar isso aqui para vocês, tá? Existe uma solução para quem acabou de se mudar, não pode trocar a janela do prédio. Existe a solução da janela de sobreposição acústica. Ela é linda, entra no nosso site, veja, ela é incrível e vai resolver seu problema. Pode acreditar. E isso é uma coisa legal que você falou, porque mesmo em casa, onde você pode quebrar a parede, colocar uma janela ali de embutir, Uhum. mas muitas vezes você não está disposto a fazer uma obra, ou ter um trabalho, ou um Gente, monte de obra é sujeira em obra, casa, né? né? Olha, quando eu tinha uns 15 anos, meus pais reformaram a casa com a gente morando. Uhum. Chegou um dia que eu fui procurar uma roupa para vestir, eu não tinha uma roupa que não fosse Olha, cinza, sabe assim? Aquela coisa. muito bom. Então, evitar obra é o melhor dos mundos. Perfeito. A menos que você já esteja fazendo uma obra, já estou reformando a casa inteira, vou trocar azulejo, vou Uhum. trocar piso, vou mudar o layout da casa, a melhor solução é a janela de sobreposição. Perfeito. Sempre. Sempre. A gente tem todos os tipos de janela, mas a melhor e mais rápida, mais Sim. confortável é a janela de sobreposição. Que legal, bacana. Janelas e portas, dá para sobrepor porta também, a gente já vai entrar no mérito. Interessante, né? Um ponto importante, né? E aí, quando a gente está falando de janela acústica, né? Principalmente a de sobreposição, queria entender também um pouco o seguinte: quais são os barulhos que ela realmente impede a passagem e quais que ela não impede? Porque a gente sabe que tem uma variedade de barulhos ali numa cidade grande, que vai Sim. desde um passarinho na madrugada ou até tipo uma obra do metrô do lado do seu prédio, né? John, excelente a sua pergunta. É o que mais perguntam pra gente, assim. Porque quando a gente mora em prédio, né? Ou em casas de paredes geminadas, né? Quanto mais próximo o convívio é com o vizinho, às vezes a gente não aguenta nem que a gente mora em casa, né? Daí a gente Sim. tem que aguentar o vizinho com muita intimidade, Sim. separado só por uma parede. O que a janela anti-ruído não rompe? Ruídos estruturais. O que são ruídos estruturais, gente? O salto da vizinha, a martelada do vizinho, Uhum. o som que sobe pela parede do prédio. Esse tipo de ruído, a janela anti-ruído não resolve. Ele é um ruído que está Perfeito. passando de parede para parede. É um ruído estrutural. Não tem muito o que fazer. E o meu vizinho acorda cedo, fica brincando com o cachorrinho, batendo a bola no chão ali. O que eu faço? Conversa com o vizinho, que a Sim. janela não vai resolver. Tá? O que resolve nesse caso é um tratamento acústico, box in the box, é um outro Entendi. processo. A janela não resolve esse problema. Tudo que é ruído estrutural, passo, o ruído hidráulico, né? Olha só, sim. Tem muita gente que se incomoda com isso, né? Tá. Tem prédios que não tem uma estrutura boa nesse aspecto, daí dá descarga, você fica ouvindo aquilo Você passando ouve, né? pela parede. Esse tipo de ruído, definitivamente, a janela não resolve zero. Absolutamente nenhum. Perfeito. O que a janela resolve? Ruídos aéreos. Aquele som de festa que vem do seu vizinho, aquele Legal. som de trânsito, o som do cachorrinho latindo, o som do passarinho, você acabou de Sim. citar, galo. Sim. Eu já vendi janela para quem se incomoda com o som do mar. Olha, eu queria ter esse Olha problema só para que resolver. beleza, hein? Eu queria ter esse problema para resolver na minha Sim. casa, não é o meu caso. Mas o vizinho que fica falando muito. Então, Sim. tudo isso, a janela ajuda aí bastante. Que legal. Ou seja, sempre tem que pensar ruídos externos propagados pelo ar, né? Exato. Que são emitidos de maneira aérea. Entendi, perfeito. E aí, assim, a gente tem lido estudos, né? Porque, assim, é meio um pouco óbvio que os benefícios da janela são excelentes. Ou seja, você consegue dormir, né? Você Sim. consegue trabalhar adequadamente, mas tem diversos estudos mostrando benefícios que a gente não imagina. E eu queria que você contasse um pouco mais desses benefícios para a gente poder entender o quão bom, às vezes, ter uma janela de ruído Sim. e a gente não ter essa percepção no dia a dia. Legal. Eu vou citar primeiro um benefício funcional, laborativo, tá? Então, quando você está no ambiente de trabalho, aliás, não só no ambiente de trabalho, isso no geral, né? A gente meio que vai vivendo e não vai sabendo o que está acontecendo com a gente. Tá. A gente se sente muito cansado no final do dia e tal. E a nossa mania é colocar tudo na conta do estresse. Tô Sim. estressado, trabalhei muito, por isso que eu tô muito cansado. Daí você vai fazer uma análise do ambiente que você trabalhou.
3 fatores a gente tem que levar muito em consideração. O conforto térmico, Sim. né? O conforto lumínico e o conforto acústico, que é a minha praia. É onde eu tenho propriedade para falar. Perfeito. Mas, quando você não tem um ambiente agradável, o seu corpo gasta mais energia para produzir, para ficar bem. Né? Então, você está num ambiente que a luz não é adequada, é excessiva ou é escassa, você tem que se esforçar mais para trabalhar. Perfeito. E você acaba fazendo isso de uma maneira natural, porque você se adaptou àquilo, Sim. mas o seu corpo está fazendo esforço para aquilo. Então, você se sente mais cansado, você produz menos, com menos eficiência. A mesma coisa em relação ao ruído. Olha, tem um ruído constante, eu tenho que me concentrar para o trabalho e tem um ruído constante. Vou colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo uma música. Não é adequado, porque você está embaralhando o seu cérebro com informações. Você, às vezes, precisa só do silêncio para você se concentrar e produzir com melhor, né, com mais eficiência e tudo mais. E a questão do sono, obviamente, né? O sono é o que eu mais ouço. Quando eu tô indo fazer uma visita num prédio, as pessoas falam assim, eu já me adaptei, tô vendendo para um apartamento, daí eu entro no elevador, começo a trocar ideia, né? Vim vender uma janela acústica aqui, você não tá incomodado? A pessoa para e fala, não, já me adaptei. Só que é aquilo, ela se adaptou, a fisiologia do corpo dela não se adapta. Perfeito. Não se adapta. Né? Quando você, a audição, quando você tá dormindo, ela continua lá. Sim. Ela é um instinto que ela tá perenemente ali com você. Então, você não consegue entrar no seu estado de sono REM. Você não tem um descanso pleno. Você não tem uma regeneração celular adequada. Né? Então, falávamos há pouco, né, que os meios de trabalho mudaram muito. Sim, hoje as pessoas trabalham de maneiras diferentes, com uma demanda muito mais intensa, né? A gente tem aí a inteligência artificial que te demanda produzir mais, porque você consegue fazer mais entregas, você tem uma procura maior. Então, se a gente juntar isso com uma não qualidade de vida, com uma não qualidade de sono, você prejudica muito o seu rendimento e a sua longevidade. Então, a gente tem que enxergar que hoje o nosso maior material é o nosso corpo. Então, você ter cuidado com você, com o seu time, no momento de produzir com excelência e com qualidade e com longevidade, né? A sustentabilidade daquilo. E da mesma forma, você permitir que você e a sua família durmam bem e tenham uma qualidade de vida melhor, isso não é um detalhe. Isso não é um preciosismo, isso não é um luxo. Você está buscando a sua saúde, a sua longevidade e a qualidade de vida de tudo aquilo que te rodeia. E as pessoas negligenciam isso muitas vezes. Mas será que eu preciso? Não, eu já me adaptei. Mas daqui a pouco... Olha, para você saber, John, é uma coisa... A gente tem alguns estudos que mostram que o excesso de ruído constante faz com que as pessoas, obviamente, fiquem mais estressadas, aumentem o nível pressórico, aumente o índice de glicemia, aumente gordura abdominal, porque você começa, sem perceber, a liberar mais adrenalina, e você aumenta a gordura abdominal. Tudo isso junto te leva a maior chance de infarto. Olha que loucura. Isso sem falar isso, eu tô falando do dia a dia, do ambiente de trabalho. Se eu entrar no mérito da restrição de sono, do não entrar no sono REM, da não regeneração celular, gente, a qualidade auditiva, ela fala muito sobre o que vai acontecer com a nossa vida depois, né? É muito comum hoje as pessoas estarem tomando calmante, remédio para pressão, né? A gente pode evitar isso. Né? Investindo em qualidade de vida. E a janela anti-ruído, ela é um aliado fenomenal nisso. E um caso menos pontual e mais direto, que eu adoro contar, uma venda que eu fiz, essa cliente, ela morava numa vila italiana, mora na Moca, numa vila italiana, aquelas casinhas de vila, sabe? E tinham 5 casas. Ela morava em umas outras 4, era da mesma família. Então, na área comum, essa família, e uma família italiana, e quem é italiano sabe do que eu tô falando, faz barulho, né? Eles se reuniam toda noite para confraternizar. Só que ela não era daquela família, ela não queria confraternizar. Porque tem aquele detalhe, né? Ruído é aquilo que te incomoda, pro outro é som, para você é ruído, né? E ela tinha ficado viúva recentemente, essa senhora, e a filha dela começou a entrar na faculdade e tal. E quando a filha chegava à noite, era bem no horário que a família estava lá, fazendo aquele barulho, aquela coisa toda. E essa senhora estava entrando em depressão. Por quê? Como eles estavam fazendo barulho, o que a filha fazia? Pegava o prato de comida, ia pro quarto, colocava o fone de ouvido, ficava comendo com o fone de ouvido, deixava o prato lá e ia dormir. Então, esse ruído estava interferindo na interação da família.
Então, a janela anti-ruído, ela me ligou super que agradecendo, ela falou, eu voltei a ter contato com a minha filha. Olha só. Olha que interessante, né? Então, são aqueles benefícios que a gente nem imagina. O quão é importante, né? Você que tem filho, o quão é importante a interação com seu filho. Perfeito, não, né? com certeza. Então, são benefícios infinitos Sim. e que a gente tem que olhar com detalhe a demanda de Sim. cada um dos nossos clientes. E aí, você até falou dos benefícios, queria entrar um pouco mais neles, porque você falou 3, assim, se você for caracterizar eles, né? Um que é o acústico, ou seja, você tem uma situação que você tem benefícios ali acústicos. Certo. Tem o segundo, que também eu acho que é uma situação muito legal, que é de temperatura, né? Sim. Isso tem o terceiro até de pó, que a gente costuma falar também, né? O que eu queria entrar um pouco mais para começar é na saúde. Então, assim, sem dúvida, eu acho que tem uma relação muito direta entre você ter um sono de qualidade e saúde, né? Além de, talvez, o ambiente de trabalho no dia a dia, hoje, com home office, todo mundo fazendo trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, né? Só que também tem situações do dia a dia. Então, assim, tem gente que vai se incomodar muito mais, às vezes, com um passarinho cantando na madrugada, que Exato. a gente, né, já viu estudos que eles estão cantando cada vez mais cedo por causa do barulho da metrópole, né? Isso. Então, quando dá 4 da manhã, você vai acordar Pois porque... é, o passarinho tá acordando antes de mim. Tá errado isso aí. Volta pra dormir. Não era combinado 5, 6 que o galo cantava? Do nada o passarinho começou a cantar às 4. Ou seja, então tem uma situação que tem o passarinho cantando, mas tem situações mais extremas, como, por exemplo, uma obra na frente do seu prédio. Sim. E aí, São Paulo tá um canteiro de obra, tem muito prédio sendo erguido, a probabilidade que você tenha uma obra perto também é alta, né? Sim. Então, a janela anti-ruído, ela acaba evitando esse tipo de situação, ou seja, você consegue ter uma noite de sono um pouco melhor. Não é? Tem muita obra acontecendo em São Paulo, em especial nas regiões onde estão construindo metrô. Ah, tá, né? sim. Metrô, tem novos prédios subindo. E um outro benefício extra da janela é que ela também tem o controle térmico. Que né? legal. Tanto para o excesso de calor, sim, quanto para o excesso de frio. Isso é importante quando eu falo que eu atuo num país de dimensões continentais, né? Sim, então, lá tudo. em Manaus, ninguém tem preocupação com frio. Sim. Em Curitiba, eles não sabem o que é calor. Então, a gente consegue usar a janela também para a questão do controle térmico, que é fundamental, né? Dormir com frio é horrível, trabalhar com frio é horrível, existir com frio é horrível, o excesso de calor também é horrível. Sim. Como eu falei, né? Quando a gente gasta energia voltando para aquilo que seria nosso ambiente ideal, isso faz muito mal para o nosso corpo. E um benefício extra que a janela dá é que, como ela é estanque, ela é toda fechadinha, não entra poeira. Isso é legal então, uma também. vez ela fechada, pensa, você está morando lá numa obra. Sim. Além do ruído da obra, tem a poeira da obra. Sim. Que, igualmente incômodo. Né? Eu que sou alérgica, imagina, não teria como viver. Né? Então, ela tem esse benefício de evitar a entrada de poeira. Ela não deixa entrar. Uma vez fechada, não entra poeira. Isso é muito bom. Ou seja, são vários benefícios que... No produto só. Né? Até tem gente que compra a janela por causa do problema acústico e depois acaba percebendo as outras vantagens, né? Exato. Legal, muito bacana. E quando a gente está falando na janela acústica, em todas... Quais são as situações que ela não funciona? Né? Porque a gente deu alguns exemplos aqui e eu acho importante salientar isso, porque às vezes a pessoa está querendo comprar porque o vizinho de cima, tipo a vizinha de cima, né, anda de salto alto. Sim, no horário que você está dormindo. Não funciona. Então, assim, conta um pouco pra gente desses detalhes. Tá, como eu falei anteriormente, tá? Ruídos estruturais, o salto, a martelada, a questão hidráulica não funciona. Entendi. Mas existe muita questão também, o quanto funciona a janela acústica. É o que meus clientes mais perguntam. Perfeito. O quanto que ela funciona. Tá, não é um ruído estrutural, é um ruído aéreo. A janela sempre vai funcionar? Sempre vai funcionar. A janela sempre vai funcionar. O que a gente tem que entender? É o quanto ela vai funcionar naquela situação específica. Perfeito. Por isso que é importantíssima a visita de um técnico, tá, gente? É fundamental essa interação. Sim. Por quê? Primeiro, eu preciso entender qual que é a sua fonte emissora, qual que é a potência sonora da sua fonte emissora. Se for um ruído de trânsito constante, é uma situação. Se for um baile funk pesadão, madrugada dentro, com aquelas caixas potenciais, é outra situação. Perfeito. É claro que quanto maior a potência sonora da fonte emissora, menos minha janela vai reduzir. Ela sempre vai reduzir. Entendi. Mas a capacidade da minha janela de redução é de 30 a 35 dBs. O que é isso, né? dBs é uma média ponderada das frequências sonoras. Perfeito. Né? E quando a gente fala que uma janela tem um RW de 30 a 35, ela reduz de 30 a 35 dBs. Legal. Então, se eu tiver uma fonte emissora a 60 dBs, ela vai reduzir 35. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, e se tiver 90, ela também vai reduzir 35. Ou seja, o resultado interno depende da fonte emissora. Perfeito. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, ela compõe uma fachada.
A qualidade daquela parede também vai influenciar no resultado da janela. Ela compõe, ela não está lá sozinha, né? O som está sendo emitido por aquela fachada. Tá. Então, ela também vai ser analisada de acordo com aquela fachada. A cubagem do quarto. Olha só. Quanto maior a cubagem, quanto maior o quarto, maior a eficiência da janela. Quanto menor, menor a eficiência da janela. Olha só, que interessante. Teve uma vez que nós vendemos uma janela em que o cliente ele queria reduzir a saída de som. Ele é baterista, ele não queria incomodar os vizinhos. Olha, um baterista super consciente, fofo, ele queria evitar o incômodo. Mas esse é um ponto importante que você falou, porque a janela acústica, então a gente pode assumir que ela pode evitar o som de fora para entrar, mas ela também faz o trabalho inverso. Exato. Ela reduz a passagem de som de um ambiente para o outro. Perfeito. Quer seja de dentro para fora, quer seja de fora para dentro. Legal. Tá? E o rapaz, ele tocava bateria, ele tinha um quarto pequeno, tinha a mesa de som dele lá, bateria, um quarto de 3x2. Colocou a janela, maravilhosa, a janela super que funcionou. Daí ele me chamou e falou assim, Sheila, mas eu tô enlouquecendo aqui dentro, porque agora eu toco a bateria e o som fica reverberando, lógico, ele tinha uma caixa concreta. Sim. Ele não tinha nenhum material de absorção. Daí eu expliquei para ele que ele tinha que fazer um outro tipo de trabalho. Mas a janela, super que estava funcionando, né? O que a gente tem que entender quando a gente vai visitar um cliente, né? Às vezes a cama dele é embaixo da janela. A cabeceira da cama dele é embaixo da janela. O que está incomodando é um ruído externo, de trânsito, por exemplo. Perfeito. Além da janela, é importante orientar para virar a posição da cama. Para você ficar mais distante da fonte emissora. Perfeito. Né? Então, resumidamente, a janela vai funcionar. Eu preciso entender com clareza, John, vamos supor que eu vá vender uma janela para você. Aliás, já vendi, né, para sua família. Sim. Que eu vá vender uma janela para você. Eu preciso entender qual que é a sua fonte emissora e qual que é a sua demanda, qual que é a sua preocupação. Independente do que é a fonte emissora, qual que é a sua expectativa. Perfeito. A gente tem que alinhar. O produto resolve muito, resolve 100%? Não. Sim. Não existe uma janela acústica que resolva 100%. Tá. Mas existem casos em que a fonte emissora é um ruído contínuo de trânsito, por exemplo, né? A uma distância superior a 5 metros, que isso é importante. Se a fonte emissora está muito perto, diminui muito a capacidade de solução do produto. Perfeito. E quando eu fecho a janela, muitas pessoas têm a percepção de que, poxa, resolveu 100%. Isso é uma questão de percepção. Tá. A minha sensibilidade auditiva, ela é diferente da sua. Sim. E vice-versa. Então, por isso que é importantíssimo ter expectativa alinhada. Perfeito. Fechar a janela existente do cliente, perceber o que ele está ouvindo, o que você está ouvindo, interagir, né? Porque o que é uma venda bem feita, o que é um produto que satisfaz o cliente? É um produto que atende aquilo que foi combinado, aquela expectativa. Exato, né? Sim. E eu costumo ser bem objetiva. Reduz 100%, quem fala, qualquer fornecedor que fala que reduz 100%, não reduz. Tá. Reduz muito, mas depende muito do caso. E depende principalmente, John, da frequência a ser tratada. Perfeito. Né? Se você especificar a janela para a frequência incorreta, você não vai ter um resultado. Olha só. Por isso que é necessária a visita do técnico. O técnico é a pessoa apta para ir lá e entender. Isso aqui é um som predominantemente grave, predominantemente agudo, predominantemente médio e fazer a especificação correta. Legal. Não é receita única, tá? Sim. Então, é importante a gente saber o que está acontecendo ali. E aí eu acho legal até falar uns exemplos aqui para a gente poder dar essa percepção para o público. Mas assim, acho que tem alguns cases interessantes, né? Porque você tem barulhos desde passarinho, você tem obra, você tem cachorro do vizinho, você tem uma série de coisas, né? Então, vamos lá, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, 2 casos que aconteceram comigo, né? Lá na minha mãe, ela mora em Moema. Quem mora em Moema sabe que tem avião passando, raspando ali, né? Exato. E é muito interessante, porque a janela anti-ruído, ela literalmente some com o barulho do avião. E aí, quando eu falo sumir, assim, se eu colocar o ouvidinho perto da janela, eu tenho a percepção que tá passando um avião. Mas assim, olha a diferença. Quando passava um avião, minha mãe, ela não conseguia falar comigo no celular. Por quê? Porque passando um avião, ela falava e eu só ouvia o barulho do avião, né? Então, o que está acontecendo? A janela, ela conseguia omitir praticamente tudo. Sim. Então, assim, você consegue... Não passa a ser mais um problema para você. Eu acho que essa é uma situação interessante. Então, dá para ouvir? Dá para ouvir um pouquinho, um barulho bem pequenininho, mas... Ao ponto de não te incomodar mais. Exato. Você ouve o ruído, mas ele não tá dentro. O avião não tá passando na sala dela, assim, né? Então, ela não tá dando cafezinho pro piloto ali. Isso. O incômodo dela era não poder falar no celular, ter que esperar para falar. O incômodo dela era... Ela dava pause nos vídeos que ela tava vendo. Então, ela tava vendo um vídeo na TV, né? Um filme, alguma coisa... Ela pausava porque ela não conseguia ouvir.
Olha só que interessante. Esse caso é bem interessante da gente discutir, porque, veja, foi alinhado. O que está te incomodando? Sim. Eu tenho que parar de me comunicar, eu tenho que parar de assistir um vídeo, eu tenho que parar pro avião passar. Uhum. E quem mora perto de Congonhas sabe Sim. que vai passar, dali 5 minutos vai passar de novo, dali mais 5 vai passar de novo. Sim, exatamente. Uma vez eu atendi um cliente lá na região de Moema, que ele estava tão perturbado, acho que foi um dos primeiros casos que eu atendi. Ele estava tão perturbado que ele falava assim, ó, esse daí é TAM. Ele já sabia. Ele já sabia qual que era. Olha só. Esse daí é Aerolinas, não sei o quê. Ele já sabia quem era quem. E sem olhar pela janela, ele reconhecia o som da turbina das companhias. Olha Eu falei, só que meu Deus, doideira. o cara tá... Ele vedou a casa dele inteira com janelas acústicas. Assim, a qualidade de vida dele que multiplicou. Ficou, ele não ouvia mais nada? Claro que ele ouvia, mas essa situação não mais incomodava. O barulho continua existindo. Sim. A gente não eliminou a fonte emissora, né? Sim, a gente com certeza, não bombardeou o avião. Mas ele conseguiu ter qualidade de vida, que é o que a gente procura. Perfeito. É essa percepção. Né? Agora, tem pessoas que têm hiperacusia. Sim. Que ouvem em excesso. Né? Então, nesse caso, a gente tem que ser bem cauteloso e deixar bem claro. Porque a pessoa que tem hiperacusia é qualquer ruído. Sim. Que nem que a gente está ouvindo o barulho do ar-condicionado. Sim. Né? Eu já comecei a ficar um pouco perturbada com o ruído, porque quem trabalha com acústica começa a ter doença laborativa. Você começa a ficar com hiperacusia. Ouve tudo, difícil. Né? Mas não me incomoda. Tá. Né? O meu chefe, por exemplo, ele se incomoda com qualquer ruído. Qualquer ruído, porque ele treinou o ouvido dele, a percepção, né? Sim. Qualquer ruído, ele já, isso aqui tem barulho. Você fala, mas onde? Onde que tá o barulho? Com certeza. Né? Mas é isso, é entender a demanda de cada um, fazer especificação, entender as características da fonte emissora, entender o ambiente. Olha só. E repetindo, a janela acústica sempre vai funcionar. Sim, perfeito. O que a gente precisa é fazer o alinhamento. Sim. E olha outro caso que interessante. A gente reformou minha casa há um tempo atrás e eu passei 2 dias na casa da minha mãe e foi bem curioso. Por quê? Porque eu tive que fazer uma live e também tive uma entrevista ali, tipo, basicamente, que eu tive que fazer entrevista com a pessoa. Eu tava falando com ela em call. E curioso, porque a janela estava aberta de dia ali e tal, eu tive que fechar a janela porque eu estava fazendo a live e não conseguia, as pessoas não conseguiam ouvir também. Então, ou seja, dependendo do que você precisa, às vezes hoje em dia com home office, né? Se você tiver um barulho muito grande perto da sua residência, você não consegue nem trabalhar direito. Não consegue trabalhar. Porque tem um lance de concentração, talvez, mas tem um lance profissional de as pessoas do outro lado não te ouvem. Aliás, teve um boom de venda de janelas acústicas por conta da pandemia. Por causa da... Porque o que acontecia na maioria dos casos, né? A pessoa passa o dia inteiro fora de casa Uhum. e às vezes à noite o ruído de trânsito, seja lá o que for, diminui e a pessoa se adapta a dormir com esse barulho e segue a vida. Quando as pessoas tiveram que trabalhar dentro de casa e trabalhar muita reunião, né, gente? O que mais teve foi reunião online, né? Sim. Na época da pandemia. A pessoa teve que trabalhar e produzir. E 2 coisas aconteceram. As pessoas foram trabalhar para dentro de casa e o número de motoboys na cidade aumentou. Perfeito. Absurdamente. Sim. Diminuiu carros. Quando começou a pandemia, eu falei assim, não vou vender mais janela acústica. Acabou meu negócio. Tá um silêncio, né? Acabou meu negócio. As pessoas não estão saindo e tá todo mundo dentro de casa e pro meu espanto foi o contrário. Aumentou a demanda absurdamente. Exatamente por situações como essa. Sim. A pessoa montou um home studio, ou não é um home studio, é simplesmente eu preciso fazer uma reunião. Sim. E eu não consigo, com essa moto passando, com esse avião passando, com o carro passando. Olha só. Com as crianças que estavam todas dentro de casa brincando ali por períodos, tinha esses períodos, né? Vai tais pessoas ali brincar no parque, e as crianças estavam clausuradas, quando elas soltavam um pouquinho, aquela gritaria, aquela doideira. Então, a gente aprendeu a conciliar isso. Olha, então, que legal. nossa, a janela foi fundamental para sobrevivência de negócios. Sim. E aí, eu queria até colocar um outro caso interessante, porque meus sogros também compraram, né? E foi meio interessante porque eles compraram porque tem uma obra na frente. Aí, outro dia eu tava na casa deles, cheguei ali, e um barulho infernal de obra de dia, eles com a janelona aberta lá. Eu falei, mas por que vocês compraram se, né? Vocês vão deixar a janela aberta? Eles falaram, não, de dia não incomoda a gente. Eu falei, mas quando incomoda? À noite. Eu falei, mas à noite não tem obra. Aí eles falaram assim, não, mas isso é o que você acha. O problema da obra é que à noite passa um caminhão para pegar a caçamba e que faz um barulho gigantesco, até porque ele não tem ninguém na rua, mas ele tá com o alarme de ligado. Exatamente. E aí acorda a gente às 3 da manhã. Aí, ele até sabe o horário, né? Aí, o pessoal da obra não chega às 7. As pessoas da obra que vão fazer a obra chegam às 5 da manhã e ficam conversando, discutindo, falando sobre, ou seja, fazem barulho, né? E isso incomodava, porque eles acordavam às 3 com a caçamba e às 5 horas quando os funcionários chegavam e ficavam fazendo barulho até às 7. Então, eles não dormiam.
Ou seja, a janela acústica para eles funcionou muito bem. Por quê? Porque eles acordam, sei lá, 7, 8 horas, mas esses barulhos Entre 5 e noturnos... 6 ou a madrugada que tem... Exato. Então, assim, isolava todo o barulho, eles conseguiam voltar a dormir a noite inteira e acordar no horário deles natural. Uhum. E de dia eles não estavam nem aí. Ele falou, John, de dia tá tendo uma batucada ali, não tem problema. O que me incomoda é a noite. Então, para cada um tem uma característica, né? Cada um tem um jeitão, cada um tem uma demanda. Assim. Entendi. E para eles funcionou super bem, né? Se você tivesse que trabalhar lá, por exemplo, você já ia fechar a janela. Provavelmente, né? Provavelmente. E o baile funk, gente? Olha, na região do Morumbi... É complicado, né? Na região do Morumbi, o baile funk, ele acontece. O baile funk... veja, nada contra nenhum tipo de música, tá? Mas algumas letras não são adequadas para o convívio familiar, vamos colocar assim. Então, às vezes você está recebendo uma visita na sua casa, o baile funk acontecendo, e mesmo quando o prédio está um pouco mais distante, não é aquele som que te impede de relaxar um pouco, mas você tem nitidez de ouvir. Você tá com uma visita, você olha para a visita e começa a ficar vermelho, ruborizado, constrangido. É verdade, acontece muito da gente vender nesse aspecto. A pessoa fala, minha vida social não existe mais em casa. Não convido as pessoas mais para vir aqui. Não convido, porque as músicas viraram aula de anatomia, né? Vamos colocar assim, detalham partes do corpo de forma desnecessária. E daí a pessoa fica constrangida e compra por conta dessa demanda. E é engraçado, né? Porque a gente tem situações diferentes, né? Muitas vezes, por exemplo, eu tenho um filho pequenininho e a gente convida muito, né? Os amiguinhos dele, às vezes vêm as famílias. Sim. Então, às vezes, quando você ainda vai convidar a família que tem crianças pequenas, talvez seja uma preocupação maior nesse caso, né? E até o do seu filho, porque ele teve uma cliente minha que falou assim, meu filho me perguntou o que significa isso, o que significa aquilo. Ela falou, não tem nem como explicar pro meu filho o que significa isso. Eu falei, nem deve, nem deve nesse momento. Uma curiosidade minha, quando você tá ali num prédio e tem um baile funk acontecendo próximo, você tem um barulho, e aí não é nem questão da letra, mas você não consegue dormir por causa desse barulho. Existe uma diferença, porque você falou de distância, existe uma diferença se eu tenho uma janela acústica e eu moro no 2º andar e moro no 18º, por exemplo? Existem várias diferenças, tá? Então, primeiro, quanto mais alto você tá, maior a sua amplitude de captação. Tudo aquilo que você consegue ver, você consegue ouvir. Entendi. Porém, a questão da distância, ela interfere também, né? Se a fonte emissora está mais perto, interfere mais também. Entendi. E tem a questão das reverberações. Perfeito. Então, dependendo do andar, o som bate e volta. Então, você vai ouvir mais. Geralmente, né? Diz que entre o 5º e o 6º andar é onde reverbera mais. Mas isso também depende um pouco da dinâmica onde você está. Se você está em avenidas que tem prédios paralelos, reverbera mais. Perfeito. Então, toda a questão da arquitetura do ambiente interfere também. Por isso que é importante um técnico ir para passar uma expectativa correta, o que você de fato precisa ali. Legal, isso é importante, né? Porque às vezes a gente não tem essa percepção, ou seja, até o andar talvez influencie. A janela que funciona, de repente, no 2º não é a mesma que vai funcionar no 18º. Perfeito, legal. Sheila, eu também sei que vocês têm outros produtos como porta anti-ruído. Me conta um pouco mais sobre esse produto. Então, a porta, mesma lógica da janela. John, vou citar um exemplo aqui. Sabe, é muito comum hoje a varanda gourmet, né? Aquela ampliação da área lá da varanda gourmet. Tá. Só que ela fica exposta, né, a essa questão do ruído. O que as pessoas buscam hoje? Dividir aquela área da varanda gourmet com a sala com uma porta acústica. Ah, entendi. Porque você pode ter um momento de lazer ali na varanda gourmet? Pode, mas e se você tem uma situação em que tem obra, excesso de trânsito, um baile funk, você consegue ter o conforto acústico dentro da sua sala. Você consegue voltar a ouvir um som, assistir a televisão, a confraternizar. E outra coisa, existem salas que viraram home office, que a gente não pode perder de vista. Perfeito. E a porta acústica é igualzinho à janela acústica. Ela pode ser sobreposta ou embutida. E aí é um ponto relevante que você falou, porque agora eu tive essa percepção. Uma coisa é uma janela, que é um quadradinho. Ali, quando você faz um trabalho de uma área gourmet, você está criando um buraco enorme que permite passar mais barulhos, Passar barulho, por uma fachada enorme ali. Entendi. E a gente tem como tratar isso com a porta também. Quer seja embutida, às vezes não tem ainda, né? Daí a gente coloca, embute ela naquele vão. Ou às vezes já tem, mas é uma porta convencional e não vai resolver o barulho que tá acontecendo, né? Então precisa de uma porta acústica. Tem a opção de trocar. E nesse caso, como geralmente é interno, tem a opção de trocar, mas a gente fala, não quero trocar, não quero quebra-quebra, sobrepõe. Dá para sobrepor também. Entendi. Faz o trabalho também de sobreposição. Uma porta sobre a outra. E como é que passa?
Abre a porta sobreposta, abre a porta embutida, passa tranquilamente. Legal. Ou seja, mas tem as duas opções. Se a pessoa quiser, ela consegue colocar de sobrepor, Isso. mas ela também pode fazer uma reforminha assim, digamos, e colocar a porta efetivamente embutida. Porque como é um vão de passagem, né? Na maioria das vezes, nesse caso é muito mais comum a troca, porque é só desparafusar, geralmente é uma porta só de alumínio, geralmente faz mais embutido. Entendi. Mas para quem não quer mexer, tem a opção de sobreposta e fica igualmente bonita. Ai, que legal. E aí eu tenho uma curiosidade. Como é um espaço muito maior, como que funciona isso para travar os ruídos? É similar à janela Similar ou não? à janela. Similar à janela. Similar. É o mesmo tipo de tecnologia, com a mesma preocupação de avaliação de qual o ruído predominante. Agora, só tem uma observação. Quando a gente está falando de portas, isso, gente, é importante. Olha, se você for comprar uma porta, atente-se às novas normas de vidro. Nós tivemos mudanças climáticas no país, no mundo como um todo. Perfeito. Lembra no início do ano, aqueles vendavais que tiveram em São Paulo, que saiu um monte de coisa voando, inclusive muita janela de baixa qualidade saiu voando. Olha só. Muita janela saiu voando. Janela que não estava instalada de maneira correta. Então, é assim, às vezes as pessoas falam, é só uma janela. Gente, janela é segurança. Tiveram janelas, depois vocês dão um Google e procurem, tiveram janelas que voaram de 10º andar. Perigo, né? Absurdo, porque essa janela vai cair em algum lugar. Sim. Né? Ela pode danificar um patrimônio. Na melhor das hipóteses, se danifica uma vida. Uma criança. A criança está brincando na quadra, voa uma janela. Sim, é um Olha perigo. o peso disso, né? Então, e além disso, os vidros, quebraram muitos vidros de janela, muitíssimos vidros de janela, por conta daquele vendaval no início do ano. Entendi. Então, hoje, existem normas específicas para vidro, em especial em portas, mas é portas e janelas, tá? Mas porta principalmente porque você tem um espaço maior, né? Você tem uma área maior de colocar o vidro, então tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa fica nesse discurso de excesso de vidro, mas tem que ver também se é um vidro de segurança. O que é um vidro de segurança? O vidro de segurança, ou ele é um vidro aramado, ou ele é um vidro laminado. Perfeito. Que você tem que sofrer o impacto e o vidro fica ali íntegro. E tem a gramatura do vidro adequada para determinados andares, para determinadas regiões de vento, e daí procure um técnico especializado que ele vai saber te fazer a especificação correta. Perfeito. Janela, ela... Antes de mais nada, o que a gente faz lá no nosso grupo como um todo, né? Na Tenua Grupo, quer seja na SOS, quer seja na Tenua, a gente preserva por vidas. Então, não existe nada que priorize a segurança do nosso cliente. Perfeito. Vou falar uma curiosidade para vocês, lembrei disso. Sabe onde não se coloca uma janela acústica? De jeito nenhum. E tem uma demanda absurda, mas não pode. Gente, pelo amor de Deus, não coloquem, tá? Sabe aquela área de serviço que tem aquela janela que ela é ventilada para saída de gás? Perfeito. É evidente que por ali passa ruído. E evidente que não pode colocar uma janela acústica lá em cima, porque ela vai vedar. Sim. Aquela passagem, ela tem uma razão de ser. Perfeito. Né? E a gente não coloca. E daí muitos dos nossos clientes falam assim, mas o seu concorrente falou que coloca. Eu falo, pelo amor de Deus, não coloca comigo nem com ele. Você está colocando a sua... mas eu me... eu adoro cliente. Eu me comprometo a sempre abrir para ventilar. Eu falo, você não vai abrir para ventilar. Você está mentindo. Por que você vai colocar se você vai sempre abrir para ventilar? Você tá mentindo pra mim na cara dura. Gente, você coloca a vida das pessoas em risco. Sim. E não é só a vida daquela pessoa que tá colocando a janela, é a vida dos moradores daquele prédio como um todo. Entendi. Não façam. Não pode fazer. Existe uma razão para aquele ambiente ser aberto. Perfeito. Então, por que tem uma demanda? Os apartamentos menores, né? Tipo o meu, que tem 57 metros quadrados, você tem a área de serviço muitas vezes ligada à cozinha, que tem aquele balcãozinho ligado à sala. Perfeito. Então, o que você vai fazer? Você vai envidraçar aquela área né? Fazer uma porta acústica, né? Sim. Entre a cozinha e a sala. Perfeito. Daí você tem o isolamento na sua área social. Legal. Agora, aquela área de serviço, você não pode fazer nenhum tratamento acústico. Por questão de segurança. Por questão de segurança. Legal. Isso é importantíssimo, assim. Eu reforço muito isso, porque tem essa demanda. Eu vou querer esse corte desse vídeo e falar, gente, não faça, porque é uma coisa que me preocupa muito. E é por isso é importante ter um técnico, às vezes, para identificar e falar na hora. Ó, isso não pode fazer. Sim. Porque uma vez colocado, além da sua vida, da vida da sua família, você está submetendo pessoas que nem sabem da sua decisão ao risco. Perfeito. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ter essa consciência.
Perfeito, legal. E aqui, Sheila, o pessoal mandou muitas perguntas, eu fui juntando aqui para matar essas dúvidas, mas uma que eu achei curiosa, o pessoal está falando que a porta termina logo na parede e estão com dificuldade de entender se é possível ou não fazer essa instalação. É sim, Como porta ou funciona? janela que encosta direto na parede, né? Uhum. Para quem não entendeu a dinâmica do que o John tá colocando, é o seguinte, você tem aqui, licença, Vamos gente. usar para... Vamos lá. Você tem aqui a parede e a janela, ela tá exatamente encostada aqui, onde é a parede. Dá para fazer, tem uma técnica que a gente fala que é refilamento, a gente vai encostar direto ou a porta ou a janela, direto nessa parede. Mesmo que ela tenha um contato direto deste lado, em cima ou embaixo, dá para fazer de qualquer uma das formas. Então, tanto a janela acústica quanto a porta acústica, quando você tem uma situação que está muito próxima da parede, tem uma técnica que vocês têm para conseguir fazer a instalação correta. Ah, legal. A gente chama de refilamento. Tá. E dá para fazer, e a gente faz com frequência, tá? Não é uma... Não, vou fazer nesse caso, eu nunca fiz antes. A gente faz com frequência, porque existe bastante janela nessa situação. Entendi, perfeito. Né? Sheila, e agora uma dúvida que eu acho que muita gente questiona, né? Que é sobre os credenciados da SOS. Ah, legal. Eu acho muito legal isso, porque tem toda uma questão ali, né? Você fala, tem empresas que querem revender o produto da SOS Ruído. Conta um pouco para a gente primeiro o que é o programa de credenciados da SOS Ruído. O programa de credenciamento da SOS Ruído é voltado a quem quer empreender. Então, você precisa de uma estrutura enxuta. O que você precisa, basicamente, para ser um credenciado da SOS Ruído? Vontade de trabalhar e saber gerir uma pequena equipe, que consiste em você, um vendedor e os seus 2 instaladores. Perfeito. Então, é uma oportunidade única para quem quer empreender no Brasil. Nós damos todos os treinamentos, né? Nós damos treinamentos técnicos, comercial, a gente dá o suporte em marketing, a gente cria toda uma estrutura para que a pessoa realmente possa iniciar nessa atividade. Legal. O que ele precisa? De uma capacidade de gestão, ele tem que saber que ele tem que gerir, ele vai ter que cuidar daquilo, vai ter que ter dedicação exclusiva, a gente não dá, tá? Não existe fórmula mágica, tem que se dedicar exclusivamente ao negócio, é um negócio rentável e a gente dá todo o suporte do início ao fim, desde te ensinar como vender, te dar todo o detalhamento técnico, que durante todo o podcast eu falei assim, olha, tem que ter a visita de um técnico, olha, precisa de um técnico, olha, o técnico tem que reconhecer o ruído. Então a gente dá o treinamento, desde o treinamento da Universidade do Som. Fica aqui a dica, gente, entra no site da Universidade do Som, saiba um pouco mais sobre o que é. Tem um conteúdo de informação lá, que a gente gera conteúdo gratuito mesmo. As pessoas precisam saber, precisam conhecer. Então, nós vamos formar desde tecnicamente a pessoa, do ponto de vista acústico, tecnicamente do ponto de vista estrutural, como instalar, como medir, como ver se aquela parede pode ou não, que é uma pergunta muito comum também, essa parede pode, essa parede não pode. É uma questão técnica, é uma decisão técnica, né? Então, a gente vai capacitar seu time técnico, capacitar seu time de venda. Então, é só vir. A sua única... o que você vai precisar? Você vai precisar entender do seu mercado. Se você, principalmente, está fora do estado de São Paulo hoje e quer empreender, nós estamos buscando empreendedores fora do estado de São Paulo. Alguém que conheça a praça, né? Aqueles pilares do marketing, né? Alguém que conheça a praça, conheça o cliente, conheça a comunicação local, você contribui com isso, a gente contribui com todo o conhecimento técnico e produto que a gente tem para oferecer. E além do treinamento, vocês também oferecem o suporte no dia a dia? Por exemplo, o pessoal credenciado tem alguma dúvida, tem uma situação especial, que eu imagino que sempre surge alguma situação especial, todos os dias, a cada 5 minutos. Se eu parar agora aqui do podcast, eu vou abrir meu WhatsApp, vai estar bombando de pergunta, mas assim, eu tô em todos os grupos para acompanhar, mas eu tenho uma equipe voltada, né, a atender essa demanda. Então, assim, você não vai estar sozinho, você vai estar com alguém te acompanhando, em especial no início, a gente faz junto, a gente se corresponsabiliza, a gente participa da visita, quer seja online, se tiver por aqui é presencial, a gente dá todo esse suporte. A nossa ideia é pegar na mão e formar desde o início para que você tenha sua unidade de negócio. Que legal, isso é muito bacana. E aí, quando a gente está falando em benefícios, você está falando de suporte, você deu treinamento, você está falando de uma série de coisas, né? Mas queria entender um pouco mais o processo, ou seja, esse credenciado, ele efetivamente não precisa nem ter um estoque ali, ou precisa ter um estoque mínimo, como funciona? Esse é o lance do nosso negócio. É zero estoque, porque o produto é sob demanda. Entendi. E mesmo as medidas padronizadas, quem tem o estoque somos nós. Então, ele vai trabalhar just in time. Vendeu, comprou conosco,
pagou, instalou, recebeu do cliente, Legal. sem burocracia. Ou seja, ele não tem um grande investimento para fazer uma aquisição de O estoque. investimento dele vai ser na estrutura dele, né? Na estrutura de equipe dele, Perfeito. equipamento de equipe, salário de equipe, o marketing, porque ele também vai ter que investir no marketing regional, apesar que nós damos esse suporte inicial, mas claro que sempre tem investimento em marketing. Então, o investimento é muito baixo, perto do ganho que ele vai ter. Entendi. O maior investimento que ele vai ter é o tempo dele. Legal. Ele realmente vai ter que se capacitar. E tem um tempo, a curva de aprendizagem, né? Então, ele realmente vai ter que investir com a gente o tempo dele ao longo de uns 6 meses. Entendi. Para que ele comece a gerar os frutos que ele precisa. Mas é basicamente isso, porque todo o restante do suporte a gente oferece. Que legal, esse é um ponto importante, porque a gente vê muito negócio que, para começar, né, a pessoa precisa ter um estoque grande. E a gente sabe que um investimento enorme que você muitas vezes acaba deixando no estoque, ou seja, não gira aquilo, né? E isso é muito bacana. John, o encantador desse negócio, a forma como nós idealizamos e formatamos esse negócio é assim. Você não precisa de um espaço físico, você pode ter uma loja online. Porque legal. espaço hoje custa muito. Sim. Né? A sua equipe pode trabalhar de maneira remota com você, numa comunicação remota. Então, você não tem investimento em espaço, nem para estrutura de equipe, e nem para estoque, porque se você vai estocar a janela, você precisa ter um espaço adequado. Com certeza. Né? Então, o que você vai se preocupar em fazer? Vender muito bem, instalar muito bem. Você vai se ocupar em encantar o cliente. Ah, Sheila, mas é só isso? Não, é tudo isso. Sim. Encantar, cativar o cliente, convencer o cliente, entender o seu mercado e dar um atendimento de excelência, não é só isso, é tudo isso. Entendi. Você souber fazer tudo isso muito bem, o restante, que é a parte que nos cabe, que é produzir o produto de excelência, isso a gente faz, e entregar toda uma formação, isso também é nossa expertise. Então, a gente forma, entrega o produto e os nossos parceiros fazem toda a parte de campo. Esse é o desenho da SOS. Legal. E aí, quando a gente está falando em área comercial, esse é um ponto importante. Pelo que eu entendi, a área é definida. Se chegar, por exemplo, um lead no site, que não é de uma região atendida por vocês ou por outro credenciado, é no credenciado X, vocês mandam esse contato por o credenciado da região. Não, para ele. A SOS não faz atendimento direto. A SOS faz atendimento direcionado. Perfeito. Ela é voltada ao B2B. O que a gente realmente quer é fortalecer as nossas revendas. Entendi. Ou seja, todo contato que chega através do site, ele é transferindo para as revendas. Imediatamente para uma outra revenda. Que legal. Isso é muito bacana, porque também é uma maneira de auxiliar, né, o credenciado, principalmente a pessoa que está começando, né? Ele acaba tendo esses contatos comerciais vindo até pelo site da SOS. Então, olha, a gente tem espaço aberto ainda em São Paulo, né, no estado de São Paulo, até mesmo na capital, porque a capital de São Paulo é enorme. Tem espaço para muita gente trabalhar, Sim. né? E fora do estado. Então, assim, o que a gente não abre? As regiões fora do estado que já tem o credenciado. Sim, com certeza. Por exemplo, hoje a gente já tem um credenciado em Belo Horizonte, a gente tem um credenciado em Curitiba, a gente tem credenciado em Manaus. Entra no nosso site, dá uma olhadinha lá no nosso mapa, né? Que tem a lista de tudo lá. São Paulo é uma exceção, porque São Paulo tem muito espaço, São Paulo tem muita oportunidade de negócio para crescimento, né? Mas a gente ainda busca ocupar preferencialmente o que está fora do estado. A gente quer realmente entender as necessidades regionais do Brasil. Isso é o que mais nos encanta nesse projeto, sabe? Captar as regiões desse mundão aí, desse Brasil. Com certeza. E aí, quem tiver interesse em ser um credenciado SOS, como que funciona o processo? Por onde que eles entram em contato? Tem um contato no nosso site, né? Tanto o nosso contato direto de vendas no nosso site, pode entrar em contato direto por aquele WhatsApp, ou pelo nosso e-mail. As duas formas de comunicação são as ideais para que a gente consiga avaliar o perfil. Claro que não é assim, cheguei você credenciado. A gente tem um comitê formado pelos credenciados que hoje já estão com a gente para avaliação desse novo perfil. Qual que é a nossa preocupação? A gente já tem um negócio que está funcionando muito bem. Sim. Então, é como um casamento. Essa pessoa vai ter que ter o perfil dos demais para que cresçamos juntos, né? Para que seja uma contribuição mútua. Porque como é uma rede, a gente não pode correr o risco que o erro de um em Goiânia interfira no erro na vida de outro no sul e por aí vai, porque é uma marca, né? A gente defende e protege muito a marca. Então, tem um conselho que vai avaliar se essa pessoa tem o perfil do grupo e daí sim ele vai começar a fazer todo o processo de desenvolvimento. Perfeito, muito bacana. Tá? Que pode ser presencial ou online. Olha Inclusive, só. Tem essa vantagem. Ao longo do ano, né, do nosso ano, a gente tem alguns eventos que são presenciais na SOS. Que legal. Uma feira, que é em março, né, que é a House Decor, que a gente conta com todos eles aqui. E uma convenção anual, que ela acontece em setembro.
E a gente escolhe essa data de setembro, porque em setembro, geralmente, a cada 2 anos, né, tem a FESCO, que é uma feira do setor, Sim. mas o ano que não tem a FESCO, a gente também tem a convenção, porque Legal. é importante esse contato, né? Sim. Trocar informação, esse network entre eles e da gente com eles. Então, a convenção é sempre um evento muito legal, assim. Que bacana. Além de divertido, de muita contribuição técnica, comercial, de uma troca muito intensa. A gente contrata palestrantes especializados, né? Ano passado veio uma professora de pós-graduação de Olha só que marketing, legal. uma professora de pós-graduação de programação neurolinguística, que tem tudo a ver com vendas. Então, Com a gente certeza. realmente forma o nosso time, capacita, recicla, investe em conhecimento com o time. Não, legal, muito bacana. E aqui, Sheila, eu acho que a gente passou as principais dúvidas que eu coletei ali no site, né? Passamos a maioria. E antes de finalizar, eu sei que o nosso tempo é curto sempre, né? Sempre na correria. Queria que você deixasse uma mensagem aí, não só para o usuário que quer comprar, mas também para a pessoa que quer ser uma credenciada. Legal. Então, olha, você que precisa de uma janela acústica, de uma porta acústica, procure o nosso time de credenciado, entra lá no nosso site www.sosruido.com.br, entra lá no mapinha, vai ter um credenciado perto de você, lá na sua região, e você que está pensando em empreender e não sabe onde investir, como investir, vem conversar com a gente. Numa dessas, olha, a oportunidade que você procura está com a gente, tá? Muito obrigado pela oportunidade, viu, John? Muito obrigado por você ter vindo aqui, Sheila, esclarecida a maioria das dúvidas. E já vai ficar o convite aí para uma segunda, quando a gente pegar mais dúvidas dos usuários para poder responder a turma. Olha, e quem sabe a gente pode falar sobre empreendedorismo com os credenciados. Sim. Quem sabe a gente pode convidar um arquiteto para vir aqui tirar dúvidas. Quem sabe a gente começa a criar um canal, um podcast da SOS Sim, Ruído, hein? com certeza, é isso aí. Muito obrigada, Sheila, viu, John? obrigado, gente. Tchau, gente.